Olá pessoal, tudo bem? Esse capítulo nos traz lições preciosas. Então nós vamos encontrar André, Hilário e Druso passando informações sobre todos os trabalhos que foram feitos e ele passa a explanar brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Vimos nos capítulos anteriores, cada capítulo deu notícia de situações dolorosas, situações de reajuste, situações físicas, mentais, situações de processos obsessivos. Ele vai esclarecer com detalhes cada situação. E de posse de ele mostra um corpo, boneco, imitando o corpo humano, onde ele vai falar sobre as questões kármicas, sobre a bênção que é a reencarnação. A reencarnação como reajuste do nosso passado, reajuste de tendências viciosas do passado. E ele começa a informar para ambos que os órgãos e apetrechos do carro físico, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. É interessante que o Druso deixa claro que todas as patologias, todas as doenças, todos os desequilíbrios orgânicos têm relação com a necessidade do nosso reajuste, do nosso aprendizado. E ele informa que o maior interesse, ele explica que o sistema endócrino controla tanto os hormônios, mas especialmente a epífise, a hipófise, a tireoide e as paratireoides, o timo e as suprarrenais, pâncreas e bolsas genésicas caracterizam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais, porque nós sabemos que o perispírito é o molde do nosso corpo físico. Esses órgãos, essas glândulas, eles fazem parte do conjunto harmônico que vai fazer parte do nosso corpo físico. E ele começa então a mostrar todos os desmembramentos do nosso organismo, demonstrado naquele corpo que ele está utilizando como se fosse uma aula. E ele diz que a medicina há que considerar que o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir na arte de curar. Então a doença não é só aquela doença ali, naquele órgão, naquele local. Ela é um complexo, ela tem relação com todo o nosso organismo. E fica fácil, ou pelo menos menos complexo, de entender a profundidade das dificuldades que temos sob a ótica orgânica. E ele então esclarece, e esse capítulo ele é mais didático realmente, ele tem mais uma aula, tema geral do livro, ação e reação. Interessante que o Druso deixa claro que todo o equilíbrio fisiológico, orgânico do nosso corpo depende do comando mental que nos é próprio. Então, tudo está relacionado com a nossa mente, com o que pensamos, com o que desejamos. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui o sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. O corpo carnal, diz o Druso, com as tarefas que lhe são consequentes, vale por um verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Vejam
essa explicação do Druso, a nossa reencarnação difícil, complexa, de sofrimento, é uma bênção da bondade divina. Principalmente agora que estamos comemorando o Setembro Amarelo, a valorização da vida. É uma bênção estarmos encarnados. Difícil, complicado, tumultuado, conflitante, mas faz parte do nosso aprendizado. É necessário valorizar aqui nas esferas purgatoriais, né? A gente sabe que eles estão lá na mansão paz. Contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias, porque se equivocaram na escolha do bem, se equivocaram em dar muito mais valor ao ter do que o ser, se equivocaram com a matéria, com o corpo físico e se perderam. E quando se perdem, tem que resgatar o seu passado, porque danificaram o carro físico, danificaram o perispírito. E ele continua: a crueldade mental cavando ruína e amargura para si mesmas, porque o mal infligido a outrem é sempre o mal amontoado sobre as suas cabeças. O mal que fazemos fica sob a nossa cabeça. A encarnação retificadora é a internação na carne em condições penosas, mas surge como uma alternativa inevitável para quem acompanhou cada capítulo. Quantos estavam lá na mansão paz em sofrimento? Quantos espíritos estavam em verdadeiros processos obsessivos? E a reencarnação foi para eles um lenitivo da dor. E ele coloca: quando reclamamos do nosso mundo, das situações, das dificuldades, da violência, da maldade, veja o que o Druso fala. O imenso umbral, o umbral, fica acima do planeta Terra, que fica entre a Terra e o céu, que é uma dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde, ociosa, desvairada e enfermiça. Então, se o mal existe, se a violência tantas dificuldades e conflitos, toda essa situação, nós contribuímos para que isso aconteça, seja de forma direta, seja de forma indireta, alimentando em nós apenas o nosso egoísmo. A responsabilidade também é nossa. As questões morais, né? O Hilário pergunta para o Druso: e a questão do regime de sanções? E o Druso responde: não vamos nos reportar aqui às medidas de natureza moral, pelas quais enfrentamos compreensivelmente, na família consanguínea, na intimidade da luta, a reaproximação com os espíritos de que sejamos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício, na solução de certas dívidas que nos obscurecem a senda. Aqueles que por vezes perdem vastas oportunidades de trabalho na Terra, o trabalho aqui considerado é o trabalho no bem, é a caridade, é a renúncia, é a doação, é a solidariedade. Pela ingestão sistemática, olha só, deixa de fazer o bem, mas isso aqui é bem complicado, pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos. Vejam a responsabilidade, até a quantidade do que ingerimos, de como nos alimentamos, a questão da sensualidade, a vida sexual, como nos portamos sexualmente, também vai afetar o nosso corpo espiritual, nosso corpo perispiritual e o nosso corpo
físico. Com essa leviandade com que muitas pessoas tratam, aqui ele fala de esportistas da dança espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis. Quando desencarnam, pedem para que tenham formas orgânicas ameaçadas pela paralisia, reumatismo, achaques, neoplasias diversos, que vão lhe obstar movimentos demasiado livres. Então, quando nos deparamos com pessoas com dificuldades, com situações de limitações, tenhamos a certeza que muitas vezes foi o próprio Espírito que pediu para que fosse daquela forma, para que ele pudesse ter êxito na sua existência e não se deixasse levar pelas viciações da vida terrena. Homens e mulheres que abusam de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que lhe admitiam as falsas promessas, que lhe admiram, naqueles, podemos dizer hoje, com as redes sociais, naqueles que o seguem, dando uma falsa impressão da felicidade toda equivocada, ligada à sensualidade, às viciações, às festas e situações de toda ordem que não têm qualquer relação com uma vida digna, com uma vida que busca o bem comum. Muitas vezes a cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, para que, atendendo aos nossos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas e troco de lamentáveis ilusões humanas. E ele reforça a importância da humildade em qualquer situação. Acende em nossas almas a luz, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna, seja de espíritos encarnados, seja de espíritos desencarnados. E não podemos deixar de entender que a oração e a prece nos auxiliar a entender, a repensar e nos transformar em criaturas melhores. A reencarnação, para todos, é a ribalta terrestre e cada um de nós terá a vestimenta carnal necessária ao seu reajuste. Que a prece é sempre um atestado de boa vontade. Oremos, façamos o evangelho no lar. Organismo de todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades estas que pode ampliar consideravelmente a oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o seu verdadeiro antídoto do mal. É sempre o bem. Ele diz que a dor e expiação vem de dentro para fora, marcando a criatura pelos caminhos dos séculos, detendo nos labirintos da aflição. Mas ele se detém na dor auxílio. Familiares que temos que ajudar, que envolver, que auxiliar. Nesse caso, somos acometidos pela dor auxílio. E ele coloca que o infarte, a trombose, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso. Fica evidente para nós, lembrando de Jesus, quando Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, porque a aflição é o remédio para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento.
Em qualquer situação, a dor, as dificuldades nos fazem melhores. E perante as leis de Deus, fica evidente essa situação. Certeza da importância da reencarnação. Nós seguimos firmes, com fé no futuro, na oração, certos de que seremos em breve criaturas melhores. Assinem o nosso canal, estamos no final do nosso livro, o último capítulo, muito em breve. Que Jesus os abençoe.